Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Quero iniciar esse vídeo fazendo uma oração, tendo consciência do tempo que vivemos no que se refere à vida cristã, no que se refere ao caminhar cristão. Por isso o título do vídeo, O Fim dos Tempos. Vai parecer que não faz sentido, já que tantas são as mensagens de profecias, algumas com fundamento bíblicos, outras com mais ótica humana. E se formos observadores, atentos, como devemos ser, como é esperado de um cristão, percebemos que as profecias, elas são escancaradas e colocadas aí até no meio, na questão de filmes, os filmes de Hollywood, e de um modo mais explorado do que propriamente aqueles que falam, o fim dos tempos, se comprova que é fim dos tempos, é isso. Quem tem acesso à palavra do Criador e que não observa o mundo, que não observa a figueira, porque o Todo-Poderoso, ele nos dá meios, primeiro, através do que está escrito na palavra do Senhor, sem uma ótica humana, sem um ego, um desejo de que as coisas se cumpram a seu modo. Vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso assim. Então, que essa palavra venha enriquecer ainda mais o nosso conhecimento, porque existe uma necessidade de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, para não sermos levados a todo vento de doutrina. Então, que o Senhor opere grandemente, para que a palavra dele seja revelada como tem que ser, sem nenhum tipo de elevação humana, sem nenhum tipo de sentimento de ego, ou sentimentos que vá contra ao que refere ao amor ao próximo. Então, que o Senhor continue agindo nas nossas vidas, no entendimento da palavra dele, em nome de Yeshua. Amém? Eu vou ler aqui Mateus, capítulo 24, versos 22, que diz: Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eu vou ler até o verso 25. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Esses 3 versículos, 5, porque eu li até eu li do 22 ao... Deixa eu ver aqui, peraí. 4 versículos até o 25. É carregado de informações importantes. O título é O Fim dos Tempos. Ok. E a gente precisa entender esse fim dos tempos, porque existem 2 meios de explorarmos. O primeiro caminho é o fim dos tempos, no que diz respeito ao juízo, o retorno do Salvador, onde todos o verão, que a palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, porque todos verão e todos confessarão que o Senhor
é Deus. Tem palavras também que diz que quando disserem paz e segurança, sobrevirão sobre eles repentina destruição. A palavra também diz que o Senhor destruirá aqueles que destroem a terra. E a terra tem uma simbologia aí, porque ela quer passar mais a questão do ser humano. O ser humano é destruído. A natureza em si também, mas o ser humano é destruído de diversas maneiras. O corpo, o templo do Espírito Santo. O outro caminho é entender o fim dos tempos de acordo com a abreviação dele. A necessidade, e isso é que vai ser mais explorado aqui. Por que da necessidade de se abreviar os tempos? E aí eu vou colocar umas palavras e vocês vão ver que tem tudo a ver com a questão do fim dos tempos. E vai ficar bem claro também que ainda as coisas estão como estão, porque demonstra a misericórdia do Senhor, para que muitos sejam alcançados e outros cresçam na graça e no conhecimento. É para isso que o Criador nos dá o tempo, que nós humanos precisamos. Ele não se apega a tempo, mas nós precisamos do tempo. Né? Então aqui fala que não sobreviveria caso esse tempo não fosse abreviado. E por que da necessidade de abreviar-se o tempo? Porque quando falam de fim dos tempos, já vem logo na mentalidade, por conta de tantas mensagens, que somente as profecias que falam das epidemias, dos rumores de guerras, tá até escrito aqui em Mateus 24. Quando ouvires rumores de guerra, quando vai dando passos, porque se você ler a partir do 21 até o 22 aqui, vai falar a respeito disso, de rumores de guerras, a maldade, porque o amor de muitos se esfriará. Então vai dando passo a passo no que se refere à humanidade no todo, porque a humanidade é que cria as guerras. A humanidade é que se esfriou, e por se esfriar, e tem um porquê desse esfriamento do amor, causa muitos danos. É irmão, aí tem outras profecias que vai colocar irmão contra irmãos, no sentido que uns matando aos outros, indo contra o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, quando você olha para o mundo e percebe que Mateus 24 se encaixou, independente de época, de tempo, porque enquanto houver humanidade no que se insere a questão da necessidade do tempo, né? Porque a humanidade precisa de tempo para viver. Então esse tempo aqui, ele está carregado de muitas coisas que vão contra a palavra do Criador e que são criadas pela própria humanidade. Por quê? Porque desde Gênesis, quando vai falar da corrupção da humanidade, ela fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si. Basicamente aí tá colocando a questão da corrupção, dos alinhamentos, dos acordos, da comunhão de um povo que tinha que ser separado. Então, a palavra nos permite a compreender um todo. E isso continua acontecendo. Os filhos de Deus
pela visão humana, porque muitos são caracterizados como filhos de Deus por professar uma fé, por defender a sua fé, e só que muitos outros fazem uso de uma dita religiosidade, para que sejam conhecidos como cristãos. Mas nós sabemos dos inúmeros escândalos e nós percebemos, porque a própria palavra também revela, por isso que é importante estar sempre com a mente na palavra do Senhor, que conheceremos a árvore pelo fruto. Então, o diferencial está nas atitudes, nas práticas. E agora eu cheguei ao ponto. Então, é esse povo que demonstra na vida, demonstra os frutos, o resultado do que diz a palavra do Senhor, no testemunho diário de vida, que são os eleitos. E a necessidade de abreviar o tempo, por conta que esses eleitos também estão no mundo, é que chega momentos que não suportamos. Não suportamos no sentido de que não é que o cristão, esses eleitos, os eleitos, que estão aí testemunhando esses frutos diários, eles não vão entrar em guerra, em confusão com pessoas. Porque a palavra do Senhor diz lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra hostes e potestades que estão nas regiões celestiais. Então, um eleito, ele entende e vê o que há por trás. Porque esse poder que se encontra nas regiões celestiais, vou colocar aqui como as trevas, influencia a humanidade. Mas é uma humanidade que é influenciável. Uma humanidade que se coloca a caminho das indulgências, das inúmeros banquetes, vou colocar assim, oferecido por essas potestades. E logo então, isso daí vai gerar uma consequência. Em escala grande, escalas menores, mas causa consequências, causa mortes de pessoas vulneráveis, causa mortes de diversas maneiras físicas e também intelectual, espiritual, onde tem uma frase que diz, não me lembro o autor, mas tem uma frase que diz que para fazer a diferença, basta dar o primeiro passo. E isso em tudo. Então, se você olhar para a história humana, porque eu estou falando aqui da abreviação do tempo, não tem como não colocar a questão da humanidade. Por isso que eu falei de Gênesis, da corrupção. É uma coisa que tem que estar alinhado quando se refere o fim dos tempos. Então, a corrupção da humanidade, o envolvimento a coisas que são contrários à palavra do Senhor, caracteriza os filhos que veem que as filhas dos homens são bonitas. Você não precisa colocar só um entendimento literal, viu e se apaixonou, casou e... Não, vai além disso. Porque humanamente falando, se um cristão vê uma pessoa que não está inserida no seu contexto religioso e se apaixonar e se casarem e respeitarem um ao outro na sua condição, e aquele que tem conhecimento da palavra do Senhor buscar no Senhor e ser uma pessoa temperante com palavras, com amor, se consegue fazer com que ambos estejam alinhados.
desde que haja da parte do outro também a mesma temperança. Se não houver, vai ser duas pessoas com conceitos diferentes e um jugo desigual, que certamente vai provocar uma separação lá na frente. Mas aqui, essa questão do abreviar o tempo, no fim dos tempos, se faz necessário. Porque o Senhor conhece a estrutura dos seus. E Ele sabe que chega a um momento onde a maioria tem voz no que se refere à questão da corrupção. A corrupção da humanidade, ela é algo tão danosa que ela torna caminhos que levaria à edificação a caminhos de trevas, por conta da corrupção, por conta dos alinhamentos. Por isso a palavra do Senhor fala, sai dela, povo meu. Porque assim, parece normal quando alguém não se caracteriza filho de Deus, cristão, está inserido a tudo que é oferecido pelo mundo. Parece normal. Mas quando se trata de pessoas que deveria ser o sal, a luz do mundo, deveria mostrar o testemunho de vida diário, e aí você percebe essa pessoa inserida a um contexto que não condiz, é gravíssimo. Por isso a necessidade de abreviar, porque o Senhor conhece a situação do ser humano, a sua estrutura. Claro que quem está firmado vai passar pela tribulação, cada um de acordo, sem negar a fé, como diz lá em Apocalipse, permanecer fiel até o fim, ele será entregue a coroa. Muitos permanecem fiéis. Muitos passam por várias situações complicadíssimas, porque estão inseridos a um ambiente de influência para a corrupção. Mas essas pessoas dizem não. Então, quando vem uma mensagem como essa daqui da boca do Salvador, da necessidade de abreviar-se o tempo, precisamos entender, aconselho que leiam o capítulo todo de 24, que ali ele vai falando pausa a pausa de acontecimentos, de catástrofes, né? Fenômenos da natureza, coisas que a gente também já confirmou, está aí confirmado que ocorre sempre. É tsunami, é terremotos, fomes, pestes, rumores de guerras, e guerras não com tanques, mas guerras de irmãos contra irmãos. Grandes números de pessoas sendo mortas por conta que uma justiça se faz naquele momento. Não é dado o direito de resposta e nem de julgamento a muitos. Então morre. Então, gente, a tribulação, quando eu falo que ela está aí de um modo crescente, não, quando você percebe um acontecimento terrível que chama a atenção do mundo inteiro, é uma tribulação. Tribulação para aqueles que estão vivendo de perto. E você está guardado. Louvado seja o Senhor por isso. Ele nos guarda de muitas coisas ruins. Então, o que nós não podemos é ficar vivendo dia após dia, acreditando que virá uma tribulação só para um certo povo e outros, aqueles que acreditam no arrebatamento, são anti-tribulação, antes da tribulação, ou depois da tribulação, que o Senhor retirará o povo, e aí aqui vai acontecer muitas coisas terríveis. Não. O próprio capítulo aqui de Mateus 24,
a partir do 28 diz, ó, imediatamente após a tribulação daqueles dias, ó, após a tribulação daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. É uma sequência. É algo que claramente aqui tá, o Senhor inicia nos anunciando. Imagine aí um jornal. Ele inicia no versos 1 do capítulo 24, anunciando acontecimentos. Acontecimentos desde sempre. E que trouxeram para quem viveu de perto tribulações terríveis. Mas a palavra também diz que é como nunca houve, jamais haverá. Porque é um gráfico, é crescente essa tribulação. E aí, entendam, por que eu estou colocando deste modo? A necessidade aqui que ele fala no verso 22, se aqueles dias não forem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então não precisamos ser taxativos de acreditar que vai ser uma tribulação de destruição em massa. Não. Como muitos têm sido radicais no que se refere a acontecimentos proféticos, né, como pandemias e tantas outras coisas. Tem assunto aqui que não dá para colocar, para não ter que expor, né, falar de coisas que não se deve. Mas a necessidade de abreviar o tempo é para os eleitos aqui, porque por conta dos eleitos, é por causa que chega um momento que fica insuportável. Os eleitos também têm as suas necessidades. Os eleitos são pessoas que fazem parte da sociedade, que aprenderam a amar o seu próximo, que aprenderam a respeitar as autoridades, porque os evangelhos nos ensinam a respeitar as autoridades e crer que quando elas são estabelecidas, ora para juízo, ora para alívio. Se temos conhecimento, é claro que vamos constituir aí os nossos governantes, no geral, com uma consciência das leis, dos direitos, para o bem de todos. Mas quando você percebe que já virou guerra de braços, disputa de poderes, quando você percebe que pouco muda no que se refere à justiça igualitária para todos, quando a preocupação é para com os menos, com os necessitados no geral, então você percebe que nós já estamos nessa tribulação terrível, porque se trata da convivência, do agir para um com os outros. E resumindo, nós somos prestadores de serviços. Não tem como vivermos na individualidade. Ainda que alguém queira viver num lugar mais isolado, plantando produzindo o seu próprio alimento, mesmo assim, um momento ou outro, somos prestadores de serviços. Então, quando chega o momento em que a palavra do Criador ela é zombada, ridicularizam muitas vezes, não diretamente da Bíblia, mas do efeito que ela causa na vida desses eleitos. E esses eleitos não se veem mais inseridos, porque todo o contexto é contraditório, é contrário. Então que vocês, cristãos, se atentem ao versículo 22 de Mateus 24, a abreviação do tempo. Fiquemos atentos. Olha só o que diz aqui em Tiago 1,
a partir do versos 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com o mundo. Pronto. Ou seja, foi instituído os governos, desde juízes aos governantes. É o Criador que permite que eles estejam lá, ora para juízo, ora para livro, de acordo com a grande maioria. Porque o Criador está tratando pessoas para trazê-las a essa realidade. Do que é uma religião verdadeira? É ter misericórdia para com os outros, porque o próprio governo se encarga de amparar essas viúvas. E existem muitas ONGs, governamentais ou não, que cuidam para suprir as necessidades dos necessitados. Mas as pessoas estão hoje necessitadas de conhecer a palavra do Criador, de estar inserida à sociedade como pessoas, independente do poder aquisitivo, independente da etnia, pessoas, respeitando pessoas. Essa é a verdadeira demonstração de amor, o amor fraterno, o amor que o Senhor espera de nós. E as pessoas precisam se atentar a isso. Principalmente quem se diz cristão. Praticar a religião é isso. É praticar boas obras. Porque imagina como um efeito dominó, quando alguém faz algo de bom para você, você retribui. Você nem precisa retribuir aquele, mas retribuir a outro. O sentido da generosidade. Então imagina o efeito dominó que isso aí causa. Né? E com o conhecimento da palavra do Criador, tudo fica ainda melhor. Não se corromper com o mundo. Esse é o conselho, o grande conselho. Por quê? A corrupção está desde Gênesis. Não era, por isso que eu estava colocando para vocês um entendimento espiritual. Não se trata só do relacionamento entre homem e mulher, entre a mistura de etnias. Ali, Gênesis 6 está colocando uma corrupção no geral. Não se corromper com o mundo. Muitos casamentos e acordos são feitos para prejudicar uma nação, para prejudicar, seja uma comunidade, para prejudicar pessoas. Trazendo situações muito complicadas para pessoas. E isso evidencia o fim dos tempos. Está mostrando aí o fim dos tempos. E como diz em Pedro aqui, deixa eu ver se é aqui Pedro. Deixa eu ver, 2 Pedro, a partir do versos 8. Capítulo 3 de 2 Pedro, a partir do versos 8 diz: Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo,
e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, apressar a vinda do Senhor é desejá-lo. Porque, como já foi colocado em outros vídeos aqui, nós estamos num corpo corruptível. Se descansarmos, o Senhor volta para nós. O que devemos nos atentar é como estamos para encontrar com o nosso Deus. A palavra diz: prepara-te para encontrar com o Senhor, o teu Deus. Então, as pessoas estão muito voltadas ao tempo infinito na Terra, quando se alinham, se corrompem com outras autoridades que não visam bem para o seu país. Pessoas estão se alinhando, se corrompendo por quererem vantagens ou sobreganhar com a palavra do Criador, e não visando o tempo, o hoje. A palavra do Senhor diz que esse dia, hoje é o dia. Ouça a palavra do Criador, se arrependa. Então, falar do fim dos tempos, existem aqui inúmeras profecias que caracterizam o fim dos tempos, como Daniel, quando fala da estátua. Eu acredito, eu entendo que já estamos nos pés dessa estátua, porque a estátua, ela está falando de poder, de riqueza, de quem está acima, regendo, poder no que se refere à questão da humanidade no geral. Então, no início era ouro, gente. Então, para de querer dar poder a homens que são mortais. Já passaram aí muitos poderes mais fortes do que o atual. Só que o atual é gravíssimo porque está mantendo muita gente cega nas ideologias, nas religiões enganosas. Se não tiver base bíblica, está no engano, está precisando ser esclarecido. Então já passou aí a parte do ouro, da prata, do cobre, já passou a parte do ferro. Então eu creio, estamos nos pés, a mistura do ferro com o barro. Então como é que podemos distinguir quem é barro? Barro é o quê? O ser humano, criado pela mão do Criador. Só que está muito envolvido ao ferro, aos poderes, essa corrupção. Então eu poderia colocar aqui, falando da questão da profecia, mas o YouTube está cheio. Eu prefiro seguir a orientação do Espírito, que é colocar mensagens que levam você a ser desperto,